do que estilingue. Então vamos lá. Meus amigos, competência tributária, para a gente terminar, porque eu já cansei dessa aula, eu já cansei da aula, que a aula não consegue. É uma aula que eu não consigo desenvolver, não consigo nem abrir uma poiqueira de um slide, eu já estou cansado dela, já enjoei. Mas é rápido, semana passada nós iniciamos aí. Eu não vou ficar elocubrando demais, eu já vou diretamente naquilo que é competência tributária. Então, competência tributária, meus amigos, está aqui, ó. A competência tributária, em síntese, é uma das parcelas entre as prerrogativas legiferantes de que são portadores as pessoas políticas. Então, a gente já tinha visto isso na aula passada. Não, né, nessa perspectiva. Quando eu falo legiferante, significa que pode legislar, criar. Você legisla em relação aos tributos. Então, nós temos aqui as pessoas políticas, aquelas que a gente já tinha visto também na aula passada. União, Estados, Distrito Federal, municípios. Essas podem. Professor, e o restante? Não pode. Receita Federal legisla, não. Receitas federais, municipais e estaduais, elas criam instruções normativas. É uma instrução técnica. A legislação não é lei, é uma legislação inferior, onde ele pode criar técnicas. Né? A própria contabilidade em si, ela tem normas técnicas, né, do CPC. Você, quando está estudando aí contabilidade 1, 2, 3, 4, né, que tem umas pessoas aqui que estão pagando e outras que vão encarar a contabilidade 4 depois, né, é totalmente norma técnica. Mas não é uma legislação para a classe de contabilidade, mas não é uma legislação que todo mundo precisa, né, atender, ou as pessoas têm que ali observar, né? É somente a classe contábil que observa. Da mesma forma, a Receita Federal cria normativos em relação aos tributos federais, e a gente tem que agora, inclusive agora a partir desse mês, né, começou agora em março, um imposto de renda pessoa física. Acredito que lá na universidade, quem está pagando disciplinas aí, não sei se disciplinas mais técnicas, mas você já deve ter disciplina onde o professor está tentando ensinar você como é que faz o imposto de renda da pessoa física, que não tem, gente, segredo nenhum. Hoje em dia, para fazer o imposto de renda da pessoa física, é só abrir basicamente o programa. A internet todinha hoje ensina você como é que faz, mas é interessante fazer um curso ou outro para que você faça isso de uma forma mais fluida, né, mais rápida. Nós temos aqui o Roque Carrasa, que já fala, ó, competência. Não, competência tributária é a aptidão de criar em abstrato, né, tributos. Em outras palavras, meus amigos, nós, né, temos aí as pessoas políticas que têm essa aptidão de criar. Só temos 4 instituições ou 4 entes políticos que podem instituir, né, o que nós chamamos de tributo. Alguma dúvida, gente? Isso aqui a gente já tinha visto na aula passada. Não tem muito, né, nem o que dizer sobre. Inclusive, não é tão complicado, não é tão complexo, então você está vendo aí exatamente, né? Basicamente é isso aqui. O tributo, meus amigos, a gente já viu que é exatamente o Estado tomando de você o seu dinheirinho, que você junta. No Brasil, nós temos aí, né, N tributos que a gente fica com raiva porque a gente não sabe por que está sendo tributado, né? Infelizmente, a gente não sabe por que está sendo tributado. Por quê, professor? Porque a gente sabe que, por exemplo, não tem lógica nenhuma alguém tributar você porque você tem propriedade. A gente já tinha falado sobre isso. Então, nós temos aí, né, rapidinho para a gente entender, ó, é a capacidade que a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, dada pela Constituição Federal, tem, né, de quê? De instituir seus respectivos tributos. Então, acabou. Não tem muito que a gente está, né, divagando sobre. É uma coisa muito tranquila. A competência, ela vem exatamente aqui da própria Constituição Federal, lá no artigo 145, que eu já tinha falado para vocês também na aula passada. Como a gente está falando aula com slide, tudo é mais rápido, né? Então temos aqui, ó, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Impostos a gente já estudou, taxa a gente já estudou, contribuição de melhoria a gente já estudou, não é? Então você está vendo aqui, meus amigos, não tem segredo, não tem segredo, não tem o que fazer, é um repeteco. A única coisa que é ruim no direito tributário é que tem uma ligação muito grande com a economia e vocês estão começando a aprender que quanto mais tributo se cobra, pior vai ficando, né? Pior vai ficando
o Estado, infelizmente, mais uma vez, não tecendo crítica alguma ao novo governo na questão do ganho, né, da eleição, mas infelizmente os rumos econômicos tributários, vocês estão vendo aí dia a dia eu postando matérias que não contribuem com a política econômica do governo atual. Então, infelizmente, né, você está vendo aí o aumento da carga tributária não ajuda em absolutamente nada o contribuinte. O cenário piorou, essa história da gente achar que aumentar tributo é uma boa, né, uma boa alternativa de gestão pública, está equivocada e eu estou mostrando dia a dia a vocês. Todos vocês como contadores, vocês têm que sempre, né, sempre pensar que quanto maior a redução da carga tributária, melhor fica a quantidade de dinheiro no mercado, melhor é o funcionamento da atividade privada, consequentemente isso melhora a economia e consequentemente isso também aumenta o quê? A arrecadação tributária. Eu espero de verdade que o governo tome um rumo, porque vocês estão vendo dia a dia, e não sou eu que estou dizendo, eu só estou apenas postando aquilo que a grande mídia coloca. Saiu aí exatamente uma pesquisa e vocês verificaram que o mercado, 98% dos entrevistados, que foram quase 100 entrevistados de pessoas que estão no mercado, né, dizendo que as políticas, né, que estão sendo implementadas pelo novo governo, infelizmente, estão equivocadas, porque começou primeiro com uma grande dívida e agora, para conseguir pagar essa dívida, eles estão aumentando a carga tributária. Quando aumenta a carga tributária, empobrece a atividade ou o empreendedor, consequentemente, ele desconta no empregado. E, meus amigos, isso eu digo há muito tempo, né? Isso eu venho falando há muito tempo, não é? Né? Não estou falando aqui de ideologia, estou falando aqui de técnica jurídica e das consequências do tributo versus a economia. A gente está começando a perceber que carga tributária alta prejudica mais a economia do que ajuda. Mas vamos dar continuidade, porque todos os dias, né, vocês estão aí ficando depressivos, assim como o professor Marcelo fica sempre em depressão quando começa a ler sobre direito tributário, quando começa, né, a e decisões jurídicas em relação ao tributo, e infelizmente essas decisões últimas que estão saindo também lá da nossa Suprema Corte também não estão beneficiando o contribuinte. Mas vamos lá. O que é competência tributária? Né? O slide ficou grande um pouquinho, então ele sempre, competência tributária. Quais são as características, professor? Você que está aí muito interessado nessa aula, extremamente empolgado, né, com essa aula online, voltou hoje a ter aula online, que coisa maravilhosa. Deixa aí o seu like, brincadeira, tá, gente? Essa aula não tem, né? Essa aula não tem like, aqui não é aula de YouTube, né? Aqui você não tem como dar um like, né? Pode falar. De 8h15 vai acabar, né? Se eu disse que não gosta de. Peraí, pô, peraí, não exagere não. Prometo que lá para as 9 a gente termina. Não mais que isso, que eu já estou fadigado já. Dar aula online me cansa mais do que a aula presencial, porque a aula presencial a gente já estaria soltando piadas, né? Eu já estaria tentando fazer um stand-up comedy do professor Marcelo, professor de Direito. Mas aqui fica mais difícil, não tem interação, né? Não tem piada, não tem graça. Ninguém Suas vai aulas, rir. suas aulas presenciais são melhores. Tem que ser. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, meu amigo Bruno. Vamos lá, gente, rapidinho. Competência tributária. Aptidão de criar tributos, a gente já viu. Tudo isso decorre também da repartição dessa competência, que é constitucional. Essa repartição a gente já tinha visto na aula passada, que tem a ver com o princípio do federalismo que está aqui. Ó. Se você quiser verificar, lógico, o meu slide que você já recebeu tem isso. Né? Você não tem nenhum esforço para procurar nenhum tipo de lei ou legislação, ao menos que saia uma coisa nova, e eu preciso fazer com você aqui um reforço tributário. Mas temos aí o artigo 18 da Constituição Federal, bem como o princípio do federalismo, que está lá no artigo 60. O artigo 18 ele fala exatamente dessa divisão dos entes políticos, e o princípio do federalismo está lá no artigo 60,
parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição Federal, que vai dizer o seguinte: a Constituição poderá ser emendada, né, mediante proposta de emenda constitucional, que a gente já conhece, né, todas as vezes que os governos têm interesse em alguma coisa, eles fazem uma emenda constitucional. Lá no parágrafo 4º ele diz, não será objeto de deliberação de proposta de emenda, quer dizer, não pode ser emendada em hipótese nenhuma. Ok, a forma federativa do Estado brasileiro. Alguma dúvida, gente? Tem alguma dúvida em relação a isso? Muito tranquilo, não é não? Muito fácil, muito tranquilo, muito fácil, né? Inclusive, a gente tem aqui o resumo. Na competência tributária é exatamente uma autorização constitucional, onde os entes políticos, estados, né, municípios, União, Distrito Federal, a repartição, lá no artigo 145 que a gente acabou de ver, né, da Constituição, ele fala da competência legislativa no que se refere à questão tributária, onde ele faz a divisão dos tributos, que é o imposto, taxa, contribuição de melhoria. A gente ainda tem outros 2 tributos, né, que não estão lá no artigo 145, mas estão em outros artigos, 148 e 149 da Constituição, que trata da contribuição especial e trata também aí, como a gente já tinha falado, né, que foi aquilo que fez com que o colo caísse, né? O que foi que fez o colo cair? O que nós chamamos de que empréstimo compulsório foi quando ele instituiu o empréstimo compulsório e ele tomou de todos nós aí a poupança, e quando você toma o dinheiro do povo, o povo fica irritado, né? Você quer irritar alguém, tira o dinheiro dessa pessoa, que eu garanto a você que você vai irritar muito mais do que xingar, né? Então, isso irritou a população e ele acabou caindo, mas ele fez todo esse, né, processo de retirada da poupança, né? Ele tirou das pessoas essa poupança, logo as pessoas se revoltaram, foram às ruas, pintaram a cara de preto, o pessoal achando que tinha sido carro de uma Elba, encontraram a Elba em algum lugar, né, para exatamente incriminá-lo, incriminando, tiraram ele do poder exatamente por causa do nós chamamos de empréstimo compulsório, e ainda tem gente que está recebendo aí por meio de precatórios. Mas temos aqui, gente, a competência tributária, temos aqui os entes políticos que eu já falei, e repartição da competência, lá no artigo 145, ele diz quem pode, quem tem a competência legislativa. E nós temos, em complemento, se você observar, temos o artigo 6 e o artigo 7 do quê? Do Código Tributário Nacional, CTN, Código Tributário Nacional, que vai dizer o seguinte, gente, a competência tributária ela é indelegável. Como assim, professor? Não se pode delegar competência tributária. Somente esses 4 entes têm condições de legislar sobre matéria tributária. Professor, mas se não usar, alguém pode chegar e tomar? Também não, gente. Não existe isso. A competência tributária é constitucional. A partir do momento que a competência tributária ela existe, você não perde. E a gente vai ver exatamente esses qualitativos agora. Para não perder muito tempo, vamos olhar o que é que o artigo 6 e 7 do Código Tributário Nacional nos diz. Ele diz o seguinte, artigo 6º, a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena. Pronto, já está dizendo que a competência legislativa plena ou competência tributária significa que alguém pode legislar sobre essa matéria. E as limitações só vão ser encontradas ou na Constituição Federal, ou nas Constituições estaduais, ou nas leis orgânicas. Coloque no seu materialzinho, se você estiver aí prestando atenção, você não estiver malhando, ou você não estiver aí na rua, né, jogando futebol e fazendo de conta que está assistindo a minha aula, tá? Anote aí no materialzinho de vocês, senão se você não já estiver dormindo na sua cama ou assistindo a novela, né, das 7, é muito bom a aula online. Né? É muito bom a aula online. E eu não peço para ninguém abrir a câmera, eu não sei o que é que você está fazendo. Se você estiver malhando, eu vou saber depois. Que eu sei que um dia você vai contar para alguém. Porque senão vai se assustar. Tô brincando, gente. Vou abrir, peço para ninguém abrir câmera, não. Eu deixo vocês muito à vontade para dormir, para assistir outras coisas, para ficar vendo YouTube, enquanto a minha aula está aqui rolando. Não se preocupe. Ninguém precisa justificar. Amamos suas aulas. Obrigado. Meus amigos, prestem atenção.
Município e o Distrito Federal não tem Constituição. Só quem tem Constituição é a Federação e o Estado. Quando você estiver falando sobre... Professor, é uma coisa semelhante à Constituição no município. Nós chamamos de lei orgânica, tá? Lei orgânica no Distrito, né, do Distrito Federal e nos municípios, eles têm lei orgânica, eles não têm Constituição. Só quem tem Constituição é a União e os estados. Beleza? Mas ele já está dizendo ali no artigo 6º, categoricamente, quem são os entes que podem legislar. Fora esses aí, nenhum mais pode. Tá? O máximo que pode acontecer é criar resoluções técnicas, e essas resoluções técnicas elas servem exatamente para ajudar você a preencher uma declaração, você saber como ou o que deve conter no tributo, o que deve incidir, qual é a base de cálculo, qual a alíquota, né? Na verdade, são técnicas. Ou como você deve fazer os cálculos, né? Como você deve ajustar os cálculos de base de cálculo, como você deve ajustar o cálculo para a alíquota, o que deve incidir. Aí pode sim ter uma expansão, inclusive se você for abrir lá a Receita Federal da União, o site da Receita Federal, e você colocar lá resoluções, instruções normativas, gente, você vai ver que é um trololó de instrução normativa. Por quê, professor? Essas instruções normativas elas servem exatamente para instruir normativamente, tecnicamente, o que você deve fazer com os tributos federais. E nós temos aqui a competência tributária, ele diz lá no artigo 7, é categórico. Não existe, gente, uma interpretação que você possa estender. Na verdade, você tem aí, ó, a competência tributária é indelegável, não pode ser delegada. Em hipótese nenhuma, professor, em hipótese nenhuma, quando a gente fala da capacidade legislativa, acabou, você não pode passar isso para ninguém. Ninguém tem com ninguém, absolutamente ninguém. Somente a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios que podem legislar em matéria tributária. Aí o próprio artigo 7 ele diz o seguinte, ó, salvo a atribuição das funções de arrecadar, fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária conferida por uma entidade de pessoa, né, de direito público a outra. Meus amigos, a capacidade legislativa eu não posso delegar, mas a capacidade de fiscalizar a arrecadação, que eu vou dizer para vocês, meus amigos, o direito tributário, ele olha para você quando você estiver passando no meio da rua, você estiver passando na frente, né, de um posto fiscal, ou você está passando na frente da Receita Federal, de uma Receita Municipal ou Estadual. O Estado, ele observa você, meu amigo, através de um porquinho. Ele só vê você, tipo assim, transitando. Lá vem meu cofrinho, meu porquinho, lá vem. Passa, menino. Ele vê você em forma de moeda. A relação do Estado com você, meu amigo, ela é totalmente impessoal. Tanto é que você e eu, nós somos identificados por números. Professor Marcelo é um número chamado CPF para a Receita Federal. Você entendeu? Para fazer até um microfonezinho aqui para falar com você. Alô, alô. Meus amigos, lembre, nós somos porquinhos potenciais para arrecadação tributária. E se você for empresário, você for ali empreendedor que fique rico lá, vai que você consegue, tem sorte, né, de criar um Facebook aí aprimorado, fica milionário. Você é um milionário potencialmente, uma caixinha de dinheiro para o Estado. E eu estou falando isso com muito pesar, né? Lógico. Ah, professor, mas eu estudo na universidade, beleza. Mas lembre, a universidade, quando matriculou você, ela reconhece você pela sua matrícula. Você é apenas um número. Por quê, professor? Para que você seja, para que o Estado seja impessoal com você. Entendeu? Você é um número. Diga para você mesmo agora, eu sou um número. Qual é o seu número de CPF? Pronto, esse número de CPF é o que vai identificar você basicamente tudo. Eu só vou comprar, né, um imóvel. Comprei um imóvel, você é um número. Vou fazer um empréstimo num determinado banco. A primeira coisa que o cara vai observar é seu CPF, se está limpo a sua numeração. Quando você vai fazer compras hoje em dia em qualquer lugar, quando você vai fazer seu registro,
ele não pede nem mais o RG, ele pede o CPF, que é exatamente a sua identificação federal. E para mim, todas as documentações, todas que a gente tem, carteira de motorista, tudo, deveria ser tudo CPF. E no seu CPF ele daria as autorizações. Não tem para que a gente ter tanto número. A gente tem identificação estadual, tem identificação federal, né? Aí tem carteira de motorista. Aí o homem, se for, né? Se hoje em dia mulher, tem muitas mulheres que acabam também tentando se alistar, aí pega a reservista. Tem o número de reservista, né? O que mais a gente tem? Vai me lembrando aí. Carteira de estudante, o que mais? Vai, me diz aí, me ajuda aí, por favor. Quais são os números que a gente tem? A gente é basicamente um chassi de carro, né? De tanta numeração que a gente tem. É número, né? Mas é basicamente isso. No entanto, voltando à aula, o que é que isso tem a ver, professor? Tem a ver que você é o porquinho que vai alimentar o Estado. A sua numeração alimenta o Estado. Tanto é que, se você estiver devendo ao Estado, ele vai reconhecer você pela numeração. Logo, vem seu nome, lógico, mas é a numeração que importa. Preste atenção, mais uma vez, a competência tributária é delegável. No entanto, as funções de arrecadar e fiscalizar tributos não tem problema nenhum delegar. Eu vou dar um exemplo simples, os bancos, né? Banco do Brasil e Caixa, eles arrecadam tributos. A função de fiscalizar a tributação tem a ver com as receitas. Né? Quando tem a ver com arrecadação e fiscalização e pagamento do tributo, onde está sendo recolhido, não tem problema nenhum outra pessoa jurídica fazer. Né? Toma de conta, pode, professor? Pode, não tem problema nenhum. Mas delegar, a delegação não. Vamos ver as características, então, da competência. Meus amigos, primeiro, ela é inalterável. Não se altera, por isso que inalterabilidade não se altera de forma nenhuma. Não há alteração, mais uma vez, não se altera. Mais uma vez, não se altera. Tranquilo? Em hipótese nenhuma. Usando ou não, já era. Não pode delegar. Indelegabilidade. Você não delega. É irrenunciável. Não tem como renunciar. Você, né, o ente federal, o ente estadual, o ente híbrido e o ente municipal, eles não, mais uma vez, eles não renunciam. Não caduca, quer dizer, incaducabilidade. Você ou a competência, no caso para esses entes, nunca envelhece. Faculdade é facultativo. Exercer ou não a competência tributária. Se não usar, não perde, porque é facultativa, não caduca, não envelhece. Você não, o ente federal não pode renunciar, não pode delegar e não é alterado. Por fim, privativa. Cada ente tem sua competência. Agora, anote no seu material se você ainda não estiver dormindo, porque eu já estou quase deitando aqui para dormir. Para mim, isso aqui está virando mais um bate-papo sozinho, onde eu falo sozinho. Mas vamos lá. Privativo por quê, meus amigos? Os impostos, por exemplo, são privativos de cada ente os seus impostos. É privativo de cada ente legislar sobre esses tributos. É privativo de cada ente ter suas taxas. Se, no caso, houver contribuição de melhoria federal, estadual, municipal, privativo. A capacidade de legislar sobre a sua área tributária é privativa e ninguém toma. Então, nós temos essas 5 características aí na competência. E a competência, quando a gente está falando da competência, é exatamente quando o ente consegue ou tem aptidão para legislar sobre a matéria tributária, que é diferente, aí você vai colocar aí no seu material, que é diferente, que é diferente da capacidade. A capacidade, meus amigos, é exatamente a aptidão que nós temos de configurar em determinado polo. E eu já vou dizer para você como contribuinte, professor, qual é a minha posição na relação tributária de devedor? Você está aqui, deve pagar.
Você já é um devedor por natureza. E agora, quando você for morrer, você tem que pagar ISS também. Então, até morrendo, o pessoal da sua família vai contrair uma dívida porque você faleceu. Olha só que bacana, não é não? Se você não sai dessa disciplina refletindo a realidade tributária, meu amigo, eu não sei mais o que dizer a você, não, porque isso aqui, né, é mais reflexivo do que religião. Essa é uma disciplina que, independentemente da sua matriz religiosa, você sai da disciplina de direito tributário, se você presta atenção, com o pensamento reflexivo, né? A quantidade de coisa que incide sobre o contribuinte para que a gente alimente o Estado. Né? Então vamos lá, gente. Capacidade tributária é a aptidão de configurar num polo. O polo ativo já coloca aí que é o direito de cobrar, você vai botar é o Estado. No polo passivo é exatamente quem? Nós contribuintes, os devedores da obrigação tributária. Essa aptidão aqui é exatamente quem vai cobrar de você, que é o credor via de regra é o Estado, e você, por natureza, né, sendo pessoa física ou jurídica, você contribuinte, você que, né, é denominado de contribuinte sem ter pedido para contribuir, literalmente você é forçado a fazê-lo. Então, eu vou dizer mais uma vez, vou explicar para você mais uma vez. Você é o devedor. Você é o devedor da relação tributária. Você é aquele que já está devendo porque simplesmente você está respirando. Se você tem vida, você paga tributo, né? Se você tem vida, você paga tributo. Já dizia Deus, né? Jesus Cristo. Dê a César o que é de César, que é o tributo. Era só para Jesus na época ter dito, ó, é tributo, viu, gente? Isso aqui, dar a César o que é de César, é tributo. Mas é basicamente isso. Né? Nós alimentamos. Aí, olha só, essa divisão. Nós temos a capacidade tributária ativa. A capacidade tributária ativa, meus amigos, eu já não preciso nem ficar lendo o que diz os artigos lá, né, do CTN, que é o 119. Ele diz o seguinte, ó, sujeito ativo do tributo é a pessoa que tem capacidade tributária ativa. Sujeito subjetivo de cobrar o tributo é o titular do crédito tributário, é o credor, o Estado. Então, quem está na capacidade tributária ativa é o Estado. O Estado ele já vai cobrar de você. Ele já é o credor por natureza, ok? E nós temos aqui a capacidade tributária passiva que você está aqui contribuinte, você que se sente, né, feliz por contribuir de forma espontânea para o Estado. Você está aí, você pode agora todos os dias dizer, eu sou o sujeito ativo da obrigação tributária. Eu sou o sujeito, né? Eu sou o sujeito passivo da obrigação tributária. Eu sou o sujeito passivo da obrigação tributária. Fique muito feliz, fique sorrindo, né? Que diz o seguinte, ó, sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa que tem capacidade passiva, que somos nós, né? A capacidade tributária passiva, que diz o seguinte, dever de que, ó, dever jurídico de pagar o tributo. É o devedor do tributo. Artigos 121 e 126 ali do Código Tributário Nacional. Eu quero saber se você está feliz depois de você descobrir que quem só paga, né, e quem só paga é você. Mas, professor, tem alternativa? Não. Se tiver dinheiro, se tiver os tipos, né, os tipos tributários legais, que nós chamamos de fato gerador, se você incorre no fato gerador, eu sinto muito dizer a você, você vai pagar. O que, professor? Você é simplesmente o devedor da obrigação tributária como contribuinte, sendo pessoa física ou sendo pessoa jurídica. As pessoas jurídicas ainda mais porque incide muita carga tributária na pessoa jurídica. A pessoa jurídica, para os indiretos, ele passa para o contribuinte, mas os diretos ele acaba pagando bastante, né? Como eu já tinha falado para vocês. Alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém ainda está acordado? Alguém já se liberou do outro YouTube que você está assistindo?
Não? Beleza. Da academia, tudo jóia? Obrigado. Então vamos continuar, você devedor. Agora, todas as vezes que nós chegarmos em sala de aula, eu vou cumprimentar vocês dessa forma. Boa noite, devedores. Boa noite, sujeitos capazes da relação passiva tributária. Boa noite. E eu quero que todos vocês respondam, né? Boa noite, professor. Né? Porque, meus amigos, é isso que nós somos. Nós somos os devedores, nós incorremos no fato gerador, o Estado, exatamente. Você é um sujeito passivo da relação tributária. Qual é a vantagem? Nenhuma, porque você está simplesmente pagando. Né? Mas vamos lá, observação sobre a capacidade. Lembrar o seguinte: alguns sujeitos que recebem a capacidade ativa, por exemplo, o Banco do Brasil, a Receita Federal, né? Nós temos também aí, né, a Caixa Econômica, né? Alguns bancos privados também fazem esse recolhimento. Então, como ele está agindo, né, na pessoa jurídica do Estado, nesse sentido, o que é que acontece, né, com esses entes? A atribuição compreende garantias e privilégios processuais, significa que todo privilégio que a pessoa jurídica de direito público responsável pelo tributo tem, essa pessoa que está recolhendo esse tributo também terá. Né? A atribuição, no caso dessa capacidade para outro ente, né, de pessoa jurídica, né? Professor, como por exemplo Receita Federal e INSS, um dia pode ser revogado e o Estado cobrar tudo isso diretamente? Pode, mas ele não vai fazer, porque essas autarquias todas, elas hoje, né, são muito importantes para que o funcionamento do Estado se dê em outras direções, para que o Estado não fique somente, né, responsável por tudo, abrace tudo. Por isso que você tem o INSS, você tem o Receita Federal, você tem várias autarquias que tomam conta do Estado para que o Estado desafogue e vá tentar cobrir outras políticas públicas, né, para que atenda a toda a sociedade. Mas temos aqui também, ó, pode ser revogada? Pode, a qualquer momento. A pessoa jurídica originária, por exemplo, a União, pode revogar, pode dizer, olha, eu não quero mais INSS. Acabou, salvo engano, né, acabou que o governo, nesses dias, ele teve um órgão do Ministério da Saúde, né, que ele extinguiu. Só que está tendo negociação para voltar de novo. Até um colega meu, ele é concursado lá, ele concursou faz muito tempo lá, foi extinta e está tendo aí, né, uma balbúrdiazinha para renegociar, e eles estão renegociando, mas ele foi lá e fechou essa autarquia. Eu vou até lembrar aqui daqui a pouco o nome, vou pesquisar aqui na internet para ver o nome, mas foi revogado. Revogado não, foi extinto. Ele extinguiu e acabou. Né? O Estado tem essa premissa, ele pode simplesmente revogar essa capacidade ou fechar suas, né, autarquias sem nenhum problema. Lógico que tudo dentro do trâmite legal, né? Porque tanto a autarquia como fundação autárquica, né, ou fundação pública autárquica, ela segue trâmites legais. Aí você tem que observar lá todos os trâmites legais da lei, para que haja tanto, né, quando você vai criar, como você também vai extinguir. E temos aqui, ó, não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado do encargo, né, ou da função de arrecadar tributos. Como eu já falei para vocês, eu acho que aqui na Paraíba, não sei quem é que trabalha no Estado, mas a conta hoje do Estado é Bradesco, salvo engano, né? As pessoas que trabalham no Estado da Paraíba, a conta principal dela hoje em dia tem que ser Bradesco. Quando ela vai receber ali, né? Quando ela vai receber as suas percepções, quando ela vai receber seu salário, ela recebe no Bradesco. Eu acredito, posso estar enganado, mas eu acho que o Bradesco deve recolher algum tributo estadual. Tá? Via de regra, quando tem um acordo, né, entre o Estado e o banco, acaba que o banco absorve outras funções também. O banco acaba absorvendo tudo ali. O banco acaba absorvendo, inclusive, algumas arrecadações aí. Acredito que o Bradesco, como é o banco hoje oficial, se alguém puder me confirmar, eu acredito que é mesmo, né? Eu acho que hoje o banco oficial
Posso até estar enganado, eu acho difícil estar enganado, mas eu acho que hoje o banco oficial, pronto, recebimento de bolsas e etc., né? O Banco do Brasil, ele acaba sendo e a Caixa Econômica na federação, os bancos principais, mas já são públicos, né? Eles já fazem parte aí da indireta, mas há um tempo atrás, alguns tributos e alguns bancos privados, você conseguia fazer o pagamento. Eu tenho o Santander e acredito que o Santander não tem esses benefícios em relação à arrecadação, tá, gente? Se você tentar pagar alguns tributos federais no Santander, provavelmente você não consegue, tá? Então, os bancos privados, eles acabam tomando conta, né? E os bancos públicos, lógico, os bancos públicos e de economia mista, eles já são um braço do próprio Estado, né? Acaba fazendo parte ali, né, do que a gente chama de descentralização, né? O que a gente chama dessa organização indireta do Estado, né? Para que o Estado, né, você descentraliza para que o Estado consiga fluir melhor, você cria órgãos especiais para determinadas atividades, como a própria Universidade Federal, que é uma autarquia, né? É uma autarquia fundacional, ou alguns chamam, né, de autarquias especiais, que tem a função exclusiva de ensino, pesquisa e extensão para alunos, né, que estão tentando aí conseguir seu diploma e seu ensino superior. Então, basicamente é isso, galera. Tá? Basicamente é isso daí. Então, essa competência, né, ou essa delegação de competência, ela não, na verdade, só a função de arrecadação para depois repassar para o Estado, né, sem a fiscalização, como a gente tem aí outros entes, né, de direito público que podem fazer e são delegados para ele, né, no processo de descentralização dessa máquina, ou que a gente chama de administração indireta, a gestão indireta do Estado, né? Quando a gente fala desses bancos privados, eles acabam arrecadando, não tem problema nenhum. Salvo engano, também lotéricas. Acho que as lotéricas, que acabam sendo um braço, né, também da Caixa Econômica, mas as lotéricas, elas são privadas, tá, gente? Eu acho que cada pessoa tem a lotérica, ela só pega como se fosse um tipo de concessãozinha ali para ela, mas também cada lotérica é independente, né? A Caixa não se responsabiliza pelaquela lotérica que hoje acabou virando banco, né? Sacando, você acaba sacando, fazendo saques, você faz Pix, transferências, tudo hoje em dia, né? Quem tem conta Caixa ou conta vinculada à Caixa Banco do Brasil, né? Acaba que pode fazer algumas transações na lotérica. Tem um valorzinho, acho que não pode passar de R$ 1.000, salvo engano, né? Mas a lotérica, por exemplo, ela também recebe alguns tributos federais, bem como existia aquele posto, eu não sei se ainda tem, que era do Banco do Brasil. Você lembra que assim como tinha a lotérica, tinha uma época, eu não sei se ainda tem, se essas agênciazinhas pequenas, né, vinculadas ali literalmente ao Banco do Brasil, se ainda existe uma ou outra, porque teve uma época que virou moda, porque os bancos muito lotados, acabou que lotérica, juntamente com essas agências aí, tipo lotéricas, né, só que do Banco do Brasil, elas acabavam pagando contas, você fazia transferências, você conseguia fazer pequenos saques, você conseguia fazer pequenas transferências dessas agências, né, que tem uma correspondência, né, chama de correspondente, né, da Caixa e do Banco do Brasil, só que são empresas basicamente privadas. Alguma dúvida, gente? Então, quando a gente vai falando aí do setor privado assumindo a função de arrecadar, a gente já também não considera isso daí, tá certo? Delegação de competência de forma nenhuma, entendendo que se houver essa, né, essa delegação de competência ou de capacidade aí, você já sabe que os privilégios processuais incorrem e pode ser revogada a qualquer momento. Alguma dúvida? Qual é a diferença, professor, então, entre, né, capacidade e competência? Quando a gente fala de competência tributária, é a atribuição de legislar. Acabou. Quando a gente fala de capacidade tributária, que é delegável, né, é exatamente a função de arrecadar e fiscalizar tributos. A fiscalização tributária, basicamente, ela é feita por órgãos públicos mesmo, né? Nós temos aí a Receita Federal, estaduais e municipais, que já são responsáveis exatamente pelos devidos âmbitos, né? Então, já tem ali a sua competência. Inclusive, salvo engano, acredito eu,
que as receitas municipais, de regra, são na própria prefeitura. Vou até me informar, mas a grande maioria delas são na própria prefeitura. Tá? Alguma dúvida, gente? Não temos essa diferençazinha. É lembrar que quando é competência indelegável, quando é capacidade delegável, porque é apenas a função de fiscalizar e arrecadar. Entendendo que a função de fiscalizar, via de regra, fica para entidades mais públicas e a função de simplesmente arrecadar ou recolher o tributo pode ser por entidades privadas, não tem nenhum problema. Alguma dúvida, galera? Tá de boa? Tranquilo? Todo mundo já está dormindo ou sou eu que estou com vontade de dormir? Só eu que estou com vontade de... Essa aula, eu já estou aqui, ó, querendo Não, dormir mesmo. professor, todo mundo chocado aqui. Então vamos lá, então vamos embora. Olha só, gente, presta atenção. Nós temos aqui alguns tipos de competência, entendendo, gente, que isso tudo é doutrinário. Tá? A gente precisa falar sobre essas coisas porque a doutrina traz e a gente precisa falar sobre. Então existe a competência que quando a gente chama, né, privativa, que é aquela relativa aos impostos, eu já até falei sobre isso ali nas características. Né? Os impostos a gente já viu que é uma divisão totalmente categórica, a própria Constituição Federal já diz quem é que pode cobrar estaduais, municipais e federais. E já diz desses entes quais são, né, os que podem ou não. Então, isso aí é mais fácil de você entender. Então, quando eu falo de competência privativa, né, você já sabe que é relativa a impostos. Tá? A comum, nós vimos que taxas e contribuições de melhoria, tanto a União como os estados e os municípios podem cobrar. A diferença é que você precisa respeitar as suas hierarquias. Por exemplo, jamais o município vai, né, cobrar taxa, né, aérea de embarque. Por quê? Porque essa parte aérea, só a União que deve tomar conta, né, o que a Constituição diz. Então, a taxa de embarque, como a gente chama, né, a taxa de embarque aí de aviões, né, quem é que toma conta, professor, nesse espaço aéreo que é federal? Só quem toma conta é a federação. Então, é uma taxa específica da federação. Quando você sai, né, a taxa de embarque, né, estadual, interestadual, quem vai cobrar é o Estado. E a intermunicipal, cada município vai tomar conta aí para saber quem ficará com competência, se é de vinda ou se é de volta. Provavelmente do embarque, onde você está, é onde cobra, né? No caso, a origem do embarque, o cara cobra a taxa de embarque. Ok? Alguma dúvida? É municipal, tá? Então você está vendo aí que todos os entes, por isso que a gente chama que é uma competência comum, entendendo que um não se sobreporá ao outro, né? Sempre respeitando a questão da Constituição, né? Mas tanto os municípios como o Estado e a Federação cobram taxas e contribuições de melhoria. Especial, meus amigos, a gente viu aí que é exatamente especial porque somente a União pode cobrar e só a União tem o poder de o quê? Instituir, por exemplo, empréstimo compulsório. Você não tem empréstimo compulsório municipal, nem muito menos empréstimo compulsório estadual. Você só tem empréstimo compulsório que a gente fala da União. Alguma dúvida? Se não tem o que fazer, galera. Não tem o que fazer. O que mais? Nós temos as contribuições aí sociais. As contribuições sociais nós vimos aí, né, as contribuições especiais, que é o grande grupo, né, que tem sociais, corporativas e econômicas. Você sabe que só quem cobra é a União. É especial porque só a União pode cobrar. Só a União tem a competência legislativa também sobre. A comum, a competência legislativa da taxa de contribuição de melhoria em cada âmbito cobra. Né? Os impostos federais têm a ver com a federação, os impostos estaduais com os estados e os municípios com os municípios, na questão da legislação, né? Na questão que remete aí a legislar. Então, meus amigos, não tem muito o que fazer, é muito intuitivo. Né? O bom do direito tributário, ele tem essa vantagem, o direito tributário, porque ele é intuitivo. Né? O residual só a União, que é exatamente aquele tributo, né? Onde somente, né? Onde somente, só e somente se
a União tem a competência residual de criar novos tributos. Né? Ninguém mais. Nós temos também aqui os extraordinários, que também só a União, você está vendo, ó, o especial, o residual e o extraordinário, somente a União. Ó. Nesses últimos três, só a União. O extraordinário, o imposto já tem lá, né, o de guerra, extraordinário de guerra, que somente a União que pode tomar conta da questão da guerra. Professor, se um Estado nosso, por exemplo, São Paulo, declarasse guerra, né, a um país, não pode, gente. Né? Na verdade, não vai existir isso. Quem declara guerra, quem se mete nesse processo de guerrear, né, de guerrear, é a União. Por isso que, inclusive, a criação do tributo referente aos, né, os impostos extraordinários tem que ser de quem? Da União. Então, meus amigos, com isso, basicamente, a gente termina já mais um tópico referente à questão da competência. E nós temos aqui a cumulativa. Né? Essa cumulativa, meus amigos, é quando nós temos um território ali e esse território, quem vai tomar conta é a União e a União acaba acumulando, tá certo? A função de fazer a cobrança de vários tributos municipais e federais, tá? Então, é quando a gente chama de competência cumulativa, que está lá no artigo 147 da Constituição. Com isso, meus amigos, a gente já termina a competência. Eu vou apenas falar de alguns critérios, né? Critérios simples para a gente entender, né, como funciona. Né? Professor, a União, quando a gente está falando, gente, ali daquela parte, né, dos impostos, artigo 153 e 154 lá, esses tributos da União, gente, eles são exemplificativos. Por quê? Porque existe a competência residual. E a competência residual quer dizer o quê, professor? A competência residual quer dizer que, além desse elenco de tributos que a Constituição traz, a União pode cobrar outros tributos. Porque existe a competência residual dele criar novos impostos. Além dos 6 que estão elencados, ele ainda pode criar mais situações, entendendo que ele não pode bater nos fatos geradores né, dos estados do município e tem que ter cuidado com as outras tributações. Então, o que a gente já tem de tributo é muito difícil alguém conseguir criar outro tributo. O que ele vai ainda tentar são aquelas contribuições especiais que eu já falei para vocês, que o fato gerador é mais expansivo e ele não divide com ninguém. Então é mais fácil hoje em dia ele criar situações de cobrança através de o quê? Contribuições especiais. Como tinha a CPMF, que tem a mesma função do IOF, e eles inventaram lá que não tinha, mas era o mesmo fato gerador. Se movimentava lá, né? Você movimentava lá o seu dinheiro, você tem que pagar CPMF. Ficou durante 5 anos, tentaram, né, várias vezes voltar a essa tributação, mas acabou que ela não vingou. A sociedade chiou, porque era um tributo a mais na circulação de transações financeiras em banco. Então, acabava que... Você pode ver que nessa época que foi instituída a CPMF, galera, eu não sei se vocês lembram, vocês eram muito novos, mas o pessoal tinha mania de sacar. Algumas pessoas, quando iam receber seus salários, preferiam receber salários em mão para exatamente não ter que pagar essas taxas da CPMF. Aí acabou caindo porque o fator de arrecadação, né, acabou arrecadando um pouco a mais, mas não teve, né, assim, e disseram que ia ser para a saúde, e no final das contas o CPMF, a sua saúde não melhorou em absolutamente nada. Né? Apesar de que a gente tem que dar a César que tem algumas UPAs, né, que funcionam muito bem, mas tem outras que infelizmente aí, né, você sabe que esse dinheiro não foi, né, não foi repassado como deveria para a questão da saúde, então isso chateou muita gente, né, porque tinha uma finalidade específica e a gente não viu absolutamente nada. Para exemplificar, está aqui, ó, todos os tributos federais que estão aí, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, então você está vendo aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, eu falei 6, mas são 7, né, porque o residual, para mim, ele não existe. Eu falo 6 porque, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, né, esse imposto sobre grandes fortunas, galera, ele acaba não, né,
ele acaba que ele não tem aí, ele acaba que ele não tem cobrança, né? O extraordinário de guerra também, na verdade, a gente só basicamente paga II, IE, IR, IPI, ITR e IOF. Porque o de grandes fortunas não tem fato gerador ainda, espero que não seja instituído, para a gente não acabar ainda mais né? Vocês estão vendo aí que aumento tributário não beneficia a sociedade. Esse aqui, extraordinário de guerra, e esse aqui de grandes fortunas, eles não têm, né? Não tem tipificação por enquanto. E o de guerra, já disse a vocês que não tem critério. Ele pode puxar de qualquer lugar, de qualquer fato gerador, já que é uma emergência. E esse aqui, residual, por isso que eu falo 6, porque o restante aqui, né, esses 3 últimos aqui, eles estão lá na Constituição, mas não tem fato gerador, não são cobrados logo. Eles não têm aí, né, vida própria, vida de verdade, e não suga, né, do contribuinte. O que mais nós temos? Ó? Os estaduais, meus amigos, eles são taxativos. Por que taxativos? Porque eles só podem cobrar esses. Não existe mais margem aqui para cobrança nenhuma. Alguma dúvida? Fácil demais, né não? Eu não sei, depois me avisa se os slides de vocês ainda tem essa parte aqui. Eu acredito que deve ter. Eu creio que deve ter. Se você tiver aí com o slide. Quanto à taxa e contribuição de melhoria, está aqui, ó, gente. É só respeitar o âmbito de atuação, como eu falei para vocês. Se respeita o âmbito de atuação, tá tranquilo, tá show. Show de bola, entendeu? Faz teu nome, cobrou o que tem que ser cobrado dentro do seu âmbito, né? Você sabe, tem a taxa de embarque intermunicipal, existe a taxa de embarque interestadual, existe a taxa de embarque, né, federal, entendeu? Cada qual respeita o seu âmbito e cobra taxa sobre isso. Contribuição de melhoria na federação, estado, município. Hoje em dia, já falei para vocês, estrategicamente não é muito bom, que você repassa, né, o dinheiro da obra pública, que é do contribuinte, para o contribuinte de novo pagar aquilo que já está pago. Não tem lógica nenhuma. Né? Então, ninguém cobra, porque para fins de eleição, de voto, é muito ruim a capitalização. Temos aqui as contribuições sociais, que eu já tinha falado, a gente já tinha falado sobre isso. A União fica basicamente com todo o rol de contribuições, lá no artigo 49. Os estados e municípios só podem instituir, né? O que, professor? Só podem instituir um tipo de contribuição especial que tem relação com servidores e previdência. O restante não existe. A gente já tinha falado sobre isso. Eu estou apenas colocando aqui para você visualizar melhor. Né? Qual é o bom disso tudo? É que a aula está terminando. Não fique feliz, não chore. Né? Vai dar tempo ainda aí você, se tiver jogo, assistir jogo. Eu não sei se hoje tem jogo. Tá? Já já a nossa aula está terminando. O bom de aula de slide é porque, assim, em 35 minutos, 40 minutos, eu já terminei basicamente tudo. Mas não tem piada. Perde a graça, porque daqui que eu conto a piada aqui, que você vai sorrir aí, você não vai abrir o microfone para sorrir. Né? Você não vai chegar assim, né? Tem jogo do Vasco. Tem que ter um vascaíno aqui. Né? Tem que ter um vascaíno nessa aula. O vascaíno está muito feliz, eu não entendo qual é a felicidade do Vasco, se até agora não ganhou. Ganhou, o Vasco ganhou? Não. É brincadeira, tá, gente? Eu respeito todos os vascaínos, tá entendendo? Se perder, eu fico feliz. Ana Vascaína forte. É? Ganharam o quê? Diz aí, Aninha, que vocês ganharam nos últimos anos. Eu não tenho nada contra o Vasco, mas se perder eu fico feliz, tá? Vamos voltar à aula, porque isso é mais importante, tá? É a aula. Empréstimo compulsório, eu já tinha falado para vocês, meus amigos, o critério, né? Não há critério, ele puxa de onde ele quiser, vocês já viram. Inclusive, Collor puxou o empréstimo compulsório da poupança, né? Porque tem a ver com calamidade pública, guerra, essas coisas, né? E eles inventam para tomar dinheiro. Vocês estão vendo, gente, quanto mais dinheiro se toma da população, do contribuinte, menos a economia flui. Infelizmente, né? Infelizmente a verdade tem que ser dita. Em resumo, temos aqui, né? Não fique feliz não, viu? Não fique feliz não, não chorem não, porque a nossa aula basicamente, a gente já terminou. Vou fazer basicamente agora a chamada e basicamente, tá, repetir basicamente 3 vezes só para você ficar feliz, não chorar muito. Basicamente nós teremos agora a nossa chamada.
mas, por favor, não fiquem com saudade da aula do professor Luiz Marcelo. Tá? Não fiquem agora no final da aula pedindo, professor, demore mais um pouquinho, fique mais tempo. Não vou fazer isso com vocês, vou deixar vocês agonizando de saudade. Por favor, não insistam que o professor Marcelo já cansou da própria aula dele. Não insistam. Eu não dou mais aula, porque já acabou. Em resumo, meus amigos, para a gente terminar a aula, temos aqui, ó, União. Ele tem aí, em resumo, você está vendo, né? Temos os impostos, taxas, contribuições, quer dizer, a União é muito mais forte, que é uma coisa que eu sempre vou discordar. Quem deveria ser mais forte no processo da federação é exatamente o município, porque o município é aquele que tem contato, né, direto, exatamente comigo, com você. Na verdade, a gente vive no município. O Estado é uma abstração um pouco maior, né, que é um conjugado de municípios que tem uma certa característica, e a União é um abstrato ainda maior em uma grande região como o Brasil, que as pessoas, né, têm algumas coisas em comum, mas as regiões, você sabe que cada uma delas com as suas particularidades. Né? Então, existe um distanciamento, às vezes, né, da cultura aqui do Nordeste. O pessoal lá do Sul, por exemplo, a gente não toma chimarrão, né? A gente toma chamate, eles chamam chimarrão. Né? Eles tomam chimarrão praticamente todo dia. Nós gostamos muito do café aqui, né? Mas você está vendo aí que a União acaba absorvendo muito mais coisa na sua competência tributária do que os estados e os municípios, né, que participam basicamente desses três últimos aqui, que vocês estão vendo. A única contribuição social é referência exatamente o quê? A Previdência. E a outra coisa que eu já falei para vocês, que hoje em dia, né, a iluminação pública, se você estiver vendo alguém quebrando, né, um poste, lâmpada de poste, você chega para ele e dê uma tapa. Por quê? Uma tapa, né, sem violência, uma tapa moral, você dê uma lição de moral, né? Por quê, professor? Porque essa pessoa precisa entender que a iluminação pública, quem paga é a gente. Professor, onde é que eu vejo essa taxazinha? É só você abrir a sua conta, né? Ou se você mora com seus pais ainda, peça para seu pai, se seu pai não tiver e sua mãe não tiver na margem de isenção, você peça a ele para ele mostrar para você a conta lá da Energisa. Lá na conta da Energisa você vai ver que existe um campozinho onde ele mostra exatamente essa cobrança aqui da iluminação pública. Então, quem paga a iluminação pública dos postes todos, hoje em dia, somos nós. Né? Então, a gente está vendo basicamente, gente, quem sustenta o peso e a carga do Estado somos nós. Olha a quantidade de tributos que eu estou mostrando aí nas suas divisões. Mas, lembre, nós temos 93 tributos planificados, quer dizer, é uma carga tributária, gente, de quantidade de tributos muito alta para manter esse Estado chamado Brasil. Então, por isso que nós temos que ter a responsabilidade, né? É uma disciplina que deixa você depressivo, mas ao mesmo tempo reflexivo, para que você tenha cuidado com todas as coisas públicas, porque tudo que é público, quem paga somos nós, inclusive, né, a própria iluminação pública somos nós. Né? A gente mesmo é que toma conta hoje da iluminação. Todo bairro que antes não tinha iluminação e alguém chega e ilumina e coloca poste, né? Aquela luzinha ali, quem está pagando somos nós.